Não sou pai nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje, Mateus 16 ao 20. E ali, fariseus e saduceus pedindo sinal para ele, né? E ele falando, cara, você sabe interpretar o tempo, o clima, mas não reconhece o sinal espiritual que estão diante de vocês. Né? E aí também alerta o povo, fala, cara, fiquem espertos aí com o fermento dos fariseus, né? Os fariseus religiosos ali daquela época. Fala, esse povo hipócrita, incrédulo. Jesus batia muito ali neles, né? Ele perdoava aquele pecador, aquele que às vezes era rejeitado, Jesus abria a mão, e o outro que estava ali, né? O fariseu, que era o religioso todo certinho, mas não fazia, Jesus se confrontava muito eles. E aí, em determinado momento, né, Jesus está ali contando também, ele fala com a galera que ele seria morto, né, ali com os discípulos dele, e Pedro tenta impedir, repreende ele, fala, não, de maneira alguma. Aí ele fala com Pedro, para trás de mim, Satanás. Né, encerra o capítulo ensinando que seguir ele exige renúncia. Fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois tem o 17, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte e ali ele é transfigurado, que a Bíblia fala, diante deles. Seu rosto passa a brilhar como o sol, suas vestes ficam brancas como a luz e ali aparecem Moisés e Elias, que descem ali do céu e começam a falar com ele. E do alto do céu também vem uma voz que diz, este é o meu filho amado, ouçam a ele. E aí, descendo do monte, Jesus orienta que aqueles discípulos não contassem a visão até chegar à ressurreição. Logo em seguida, ele cura um menino possesso que os discípulos não conseguiram libertar, explicando que faltava era fé de verdade nos discípulos para conseguir libertar. Faltava fé e faltava oração. E ele diz ainda que a fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, ela é suficiente até mesmo para mover montanhas. Depois ele anuncia novamente sua morte e ressurreição e encerra com o episódio do imposto do templo, né, onde ali chegam para pedir imposto e ele vai lá e fala com Pedro, pode ir lá e pescar um peixe que vai ter uma moeda, né, dentro da barriga do peixe. Mostrando que até a criação obedece a sua voz. Pedro foi lá e pesca, pega a moeda e paga. Né? Ele podia falar, não vou pagar e tal, não é certo cobrar de mim. Mas ele mandou Pedro tirar a moeda da barriga do peixe. Depois a gente tem capítulo 18, discípulos perguntando quem é o maior no reino dos céus. Começaram a discutir entre eles. E Jesus adverte, fala, no mundo é assim, aqui não pode ser não. Né? Aqui o que serve mais é que é o maior, aqui não funciona dessa forma. E depois ele fala também sobre o poder espiritual da concordância. Fala assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Cuidado com o que você fala aí, viu? Porque a boca declara, e aí se concorda aqui, no céu se fecha. E ele reforça dizendo, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será feito no meu Pai. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E Pedro então pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus responde, até 70 vezes 7, para sempre, né? Quantas vezes eu preciso. E conta a parábola do servo impiedoso, que foi perdoado, mas não perdoou, mostrando que quem não libera perdão, perde o favor do Todo-Poderoso. Depois a gente tem capítulo 19, onde Jesus fala sobre o casamento. Ele diz que o plano original de Deus é que homem e mulher se tornassem uma só carne. O casamento, ele não poderia ter separação. Né? E a exceção que ele traz é no caso de infidelidade conjugal. Depois ele abençoa as crianças, ele diz que o reino dos céus é daqueles que têm um coração puro e confiante como daquelas crianças. E logo em seguida aparece também a história do jovem rico, que chega e pergunta o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus o convida a vender tudo e segui-lo. Vende tudo e me segue. Mas ele vai embora triste, porque tinha muitas posses que a Bíblia fala. Jesus então ensina que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas que para Deus tudo é possível. E Pedro pergunta, o que teremos nós por ter deixado tudo e te seguido? E Jesus promete, vocês se assentarão em tronos para julgar as tribos de Israel, e que todo aquele que renunciar por amor a ele receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O próprio Jesus fez essa promessa. Depois a gente tem capítulo 20, onde ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. E um homem vai e contrata trabalhadores em horários diferentes. Mas no final do dia ele paga o mesmo salário para todo mundo, para quem está trabalhando desde 8 horas da manhã e para quem chegou para trabalhar só as últimas 2 horinhas do dia. E aí os primeiros murmuraram, falando, é injusto, nós estamos aqui trabalhando o dia inteiro e os caras acabou de chegar, você vai pagar igual? Aí o dono fala, o dinheiro é meu, eu não posso fazer o que eu quiser com ele? Eu não posso dar ou deixar de dar? Tem tu inveja de mim porque eu sou bom? E a lição que fica é que Deus é soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Se Ele quiser salvar alguém na última hora, às vezes vai ter gente que teve com Ele o tempo inteiro, tem gente que foi na última hora, Ele vai dar a mesma salvação. Vamos pôr esse exemplo aí. Porque Ele é soberano em sua recompensa, o tempo é dele, e dele é que determina
aqueles que vão ser separados, né? Quem é joio e quem é trigo. E assim Jesus conclui, né? Os últimos serão os primeiros e muitas vezes os primeiros serão os últimos. Logo depois, a caminho de Jerusalém, ele anuncia pela terceira vez que ele seria entregue, condenado e crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. E ao sair de Jericó, ele vai curando mais pessoas no caminho, cura 2 cegos, né? Fala, os cegos que clamavam, Jesus toca os olhos deles e eles passam imediatamente a ver. Muitos milagres acontecendo o tempo inteiro ali na trajetória de Jesus, e 2 visões para a gente guardar desses capítulos. O reino não se revela a quem busca sinais, mas a quem tem fé e coração humilde. Não adianta você ficar, então tá bom, vamos ver se é Deus mesmo, eu quero que aconteça isso aqui, aí eu vou crer. Ele vai fazer igual com os fariseus. Não, você não vai ter sinal nenhum. Né? Deus procura um coração humilde e fé. 2, o poder está em concordar na vontade de Deus e servir com pureza, porque o maior no reino é sempre aquele que se faz de servo. Não adianta você achar que vai ser o maior, porque você tem posses, porque é isso, aquilo, você tem poder na terra. Para Deus não é igual ao reino humano não, viu? Fica ligado. E por fim, vamos orar? Senhor, ensina-nos a ter fé e humildade verdadeira, que as nossas palavras e decisões estejam em concordância com o Teu reino e que a nossa soberba nunca seja maior, Pai, do que a vontade de servir, do que a nossa fé, Pai. Ensina-nos, Pai, a andar em comunhão contigo, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Compartilha, comenta e que Deus te abençoe.